Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje iremos conversar sobre o fascinante mundo da arquitetura e iluminação. Comigo do meu lado, a iluminada Paula Greco. Ai, gente, eu fico muito me sentindo. Sônia, obrigada por ter me convidado mais uma vez. E vamos falar de luzes. Vamos lá. E para falar sobre esse assunto, os nossos convidados de hoje é o Bruno Secato. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a todos. E a Natália, arquiteta. Obrigada, Natália. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Natália, eu já quero começar, já querendo saber de uma coisa. Às vezes você chega numa loja, compra um móvel, ou até mesmo uma roupa. Quando você chega dentro de casa, aquele móvel que era lindo, aquela roupa que era maravilhosa, ela perde aquela beleza. O que acontece? Olha, Sônia, se acontecer isso, é ponto para a loja. Por quê? Significa que ela investiu numa iluminação adequada para valorizar o produto que ela está vendendo. Você concorda comigo? Se você chegou no espaço, achou lindo, achou a roupa linda, né? Vestiu aquilo ali, deu certo. E aí chegou em casa, às vezes a iluminação do local que você voltou para casa, que seja, é que não está adequada, entendeu? Assim, eu posso afirmar para vocês que um bom projeto luminotécnico, ele está diretamente ligado ao sucesso de venda das lojas, entendeu? Se você chega, né, numa loja, vamos supor, de roupa, e vai experimentar, você entra ali no provador, e a iluminação está adequada, que normalmente a gente usa uma iluminação mais frontal, mais difusa, aquilo ali você vai enxergar você e a roupa de uma maneira, né? Se você entra e o contrário acontece, a iluminação não é adequada, vem às vezes uma iluminação de cima, pontual, mais focada, ela vai destacar ali as imperfeições que a gente não quer ver. E aí você não tá vendo nem a roupa mais, você já sai daí com raiva, devolve a roupa. Verdade, acontece bastante. Acontece bastante. Então é o sucesso aí da venda, entendeu? E tem os ambientes que a gente entra, Paula, não sei se você já percebeu, aí você chega dá um aconchego. E tem lugar que não, já te deixa irritada. O que acontece? Né? Alguns falam que é a cor. Alguns falam também que a iluminação influencia. Mas, na verdade, é um conjunto de coisas, né? Na arquitetura, a gente trabalha isso tudo. Trabalha as cores e a iluminação, né, mais especificamente, a temperatura de cor é que vai causar esse efeito aí. E quando a gente fala temperatura de cor, não é a temperatura de verdade, né? Não é que ela vai esquentar o ambiente, não. Mas a gente tem os tons quentes, neutros e frios. E isso aí, é por aí que a gente vai navegando para criar atmosferas diferentes. Então, assim, quando você se sente confortável, que o ambiente está, assim, aconchegante, normalmente é uma temperatura de cor quente, que é aquela mais amarelada, né? Daí para o neutro. Porque isso aí vai te dar aquela sensação gostosa. E é por isso que, por exemplo, a gente usa isso nos quartos, vamos colocar assim. Porque é um lugar de relaxamento, você já está ali preparando para dormir. Ao contrário da luz branca, ela vai te deixar aceso. Então aí nós vamos trabalhar o quê? Num hospital, tem lugar para tudo, né? Mas ela vai, numa clínica, ela vai te deixar alerta. Então, às vezes, você está falando isso porque chega num ambiente que a luz é branca, as cores também são... Aí você fica naquela agitação. Porque aquilo não te traz, né? Aquele aconchego, aquela sensação mais tranquila. Pelo contrário, vai te deixar mais atento. Quando você fala de luz quente e luz fria, o quente é o quente do calor? Não. Pois é. Imagina, Valadares quente. Aí você... Não, a temperatura da cor, né? Mas não, então Valadares é todo vermelho, não é possível. Na verdade, isso gera muita dúvida, né? Porque não tem a ver com o calor. Por exemplo, se a gente está falando de um LED, o LED, ele não vai ele não transfere calor. Justamente. Não. Então, a gente tem o LED com temperatura de cor quente e fria, que no caso só diz respeito a essa cor da luz dele, entendeu? Que quanto mais amarelado a gente chama de mais quente. Isso. E quanto mais puxando pro azul, que é aquele branco bem frio, a gente chama de frio. Que acaba tendo a ver mesmo com as cores que a gente percebe como quente e frio, né? Isso. Quando a gente olha pro sol, ou quando eles vão falar, olha a onda de calor, aí tá lá vermelhinho no mapa, uma sala e tal, né? E quando tá frio, eles vão puxando pro azul, e o gelo é azul, né? Isso. A gente vê branco, mas né? Mesmo que ele não transfira o calor ou, né,
contrário. A temperatura. A temperatura em si, mas você tem a sensação de um lugar mais quentinho e de um lugar mais frio. A gente tende muito a fazer um projeto, a querer tudo do melhor, mas a parte elétrica a gente sempre deixa, né? Fala, não, pode deixar que eu cuido. Entendeu? E às vezes a gente começa a brincar. É ali que a gente se lasca. Aí a gente começa a brincar. Às vezes coloca um abajur, coloca uma luz amarela no canto, aí joga um refletor para cima de um quadro, aí dá aquela confusão. Aumenta o calor, coloca 3 ar-condicionados. Pois é. Nada. Como é que funciona? Principalmente se uma sala de estar, por exemplo, se ela for conjugada com uma sala de TV, e aí? Como é que funciona? Pode brincar? Então, Sônia, eu gosto de falar assim, que sabe aquela frase, tudo posso, mas nem tudo me convém? Eu acho que se aplica. Na verdade, assim, a integração dos ambientes é uma realidade na arquitetura, né? Hoje a gente vê cada vez mais os ambientes integrados, todo mundo junto ali, participando das reuniões familiares. Então, assim, é importante que cada espaço tenha uma iluminação adequada para o seu uso, tá? Então, quando você fala, por exemplo, eu tenho ali, sei lá, um living, uma sala de jantar, uma cozinha, não é a mesma iluminação, né? Não é. Na cozinha, por exemplo, eu preciso de uma iluminação funcional. Né? Eu vou manipular os alimentos, eu vou lavar uma louça, eu preciso enxergar direito, né? Não tem. Então, assim, vai ser a mesma que eu vou jogar, que eu vou usar lá na sala? Não. Então, aí, o que acontece? Primeiro, né, eu acho que são dois pontos que a gente tem que olhar. O primeiro é eu conseguir um projeto luminotécnico em termos de luminárias que esteja em harmonia. Então, assim, por exemplo, se eu tenho um pendente super chamativo ali na sala de jantar, eu não vou usar alguma outra coisa que vai brigar com essa atenção dela na sala de estar ou na cozinha, né? A gente tem inúmeras possibilidades de luminária. Não precisa vir só do teto, então eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente polui aquele teto, sai, né, jogando aquele monte de informação, e além da luminária, uma brigar com a outra, o efeito também da luz pode ofuscar, né? Imagina aquilo tudo ligado, aceso. Uhum. Então eu tenho, por exemplo, iluminação de parede, né, que vem através de uma arandela ou de um balizador. Eu tenho iluminação que pode vir do piso. A gente tem, né, igual você citou, uma luminária de mesa, uma abajur, alguma coisa assim. Então o bom é a gente brincar com essas opções. E o mais importante também, junto com isso, é a gente trabalhar circuitos separados e independentes. Que aí é uma coisa que a automação vai ajudar a gente bastante, de criar cenas dentro do que eu quero fazer naquele espaço. Então, vamos usar a cozinha. Eu tenho uma cena para aquilo ali, eu vou acionar só a iluminação daquele momento para a tarefa que eu estou desenvolvendo, entendeu? E a mesma coisa para os outros. Então, assim, eu não preciso acender tudo de uma vez, né? Eu posso ir por partes à medida do que a gente for fazer. Né? E aí a automação é super interessante, né? E é possível, no mesmo ambiente, você ter tipos diferentes de... Por exemplo, quando você fala, vamos usar a cozinha, e aí vamos acender tudo lá. Então, hoje usa muito o conceito aberto, né? Você vai receber pessoas, as pessoas estão ali na sala e você está na cozinha cozinhando mais ou menos no mesmo próximo. Aí naquela sala, você tem como ter um projeto de luz, ou, né, tecnicamente, uma luz que ela possa ser mais clara e ao mesmo tempo, e numa outra ocasião mais aconchegante? A gente pode trabalhar com dimmer, né? A gente pode trabalhar com os efeitos. Pode. Hoje tem os diversos fornecedores e marcas nos entregam hoje mais de 1.500 tipos de cores diferentes para uma mesma lâmpada. Nossa! Tudo através de controles de touch, via celular, ou via o interruptor da parede, ou via automação. Ela mesma, ela também integra. Por exemplo, você está em 2 ambientes, você falou a cozinha mais a área onde você... E aí a cozinha é mais branca. E aí tá todo mundo muito ali no claro, então eu quero que a minha sala esteja mais clara, uma luz mais dura. Isso. Você pode hoje, com toda essa questão de luminâncias e automação, você pode integrar de forma que o que você está lá fazendo jantar, você já pede, Alexa, estou fazendo jantar. Ela vai jogar tudo para a cor branca, mais clara, mais fria. Eu quero só 60% de iluminação. Ela joga de 0 a 100. A intensidade, que é o dimmer que a Natália falou. Aí você terminou o jantar,
você já quer virar, passar pro outro lado da pegada. Alexa, vamos pra festinha agora? A frase você cria o que você quiser. Ela pega, muda as cores das lâmpadas, os cenários que você quiser, ou seja, ela muda da sala, do living, da sua cozinha, tudo programável, tudo com um comando de voz. Ou, mesmo se você não quiser usar o comando de voz, você só pega o telefone e vai lá e abaixa. Eu já ia te perguntar se precisava de ter Alexa. Não. Alexa é um integrador. É uma brincadeira hoje, não é, Alexa? E a automação faz com que a sua energia fique mais barata, ou não? A automação faz porque a gente trabalha em todos os cenários, né? O primeiro é a questão da redução, o custo de energia elétrica, que cada ano que passa está subindo, né? A gente vai trabalhar na parte de jardinagem, onde a integração com o tipo de equipamento correto, você não precisa todo dia ficar aguando, por exemplo. Hoje é uma coisa bem comum, você chega nos prédios, eles colocam uns temporizadores que ele liga a água às 8 da manhã e 6 da tarde. Hoje já existem sistemas, não são sistemas caros, sistemas com um custo bem acessível, que o próprio sensoriamento já detecta a umidade do solo. Então, às vezes, fica 3, 4 dias sem precisar jogar água. Porque o solo continua úmido. Se estiver chovendo, aí que não joga. Então, quando você fala disso, você está evitando você está reduzindo o seu custo hídrico e automaticamente o energético. Você não vai precisar da bomba ligar para acionar nada. Por mais que seja uma jardinagem, a água vem da caixa d'água. Estou falando de um prédio. O prédio, a caixa d'água tem que ser alimentada pela a bomba que joga água lá. Então, são processos que se integram, né, e se dialogam. Então, é aquele famoso pouquinho, no final do mês você consegue um custo de redução fantástico. Isso tudo com automação, integração. E na iluminação também, né? Em todos os aspectos. Porque iluminação, a gente também consegue controlar. Climatização. Você controla tudo. Você pode ir viajar para a França, esqueci minha casa, não sei como é que tá. Aí tem os outros sistemas também, sistema de câmera, você consegue visualizar, sistema de alarme, a segurança, e luzes, iluminação, cores, de qualquer setor, quarto, sala, cozinha, piscina. Você pode ligar, desligar a hora que você quiser, mudar a cor de branco para vermelho, ou programar cenários para... quando a gente era pequena, a mãe e o pai da gente não saía para levar a gente para a praia, ele não deixava a luz da sala acesa, porque o ladrão tem gente aqui, não vai entrar. Tem gente. Não existe mais, o ladrão entra até com a gente lá dentro. Mas você pode, por exemplo, criar um cenário onde cada dia a sua casa vai acender luzes diferentes, sozinho. Ele acende, por exemplo, hoje acende sala e cozinha. Amanhã ele acende quarto e varanda. Ele vai mudando isso sozinho. Dá a sensação de que se você passar cada dia da semana lá, tem alguém em as algum luzes lugar. estão de outras cores, estão ligando em lugar diferente. Tem gente nessa casa. Deixa eu procurar o vizinho Então, se eu estiver em Minas Gerais, tiver um apartamento lá no Espírito Santo e eu quiser controlar esse apartamento daqui, desde que ele tenha internet lá e eu internet aqui, eu consigo fazer tudo com esse apartamento lá, ligar, desligar, fazer tudo. Você consegue ligar qualquer tipo de iluminação, mudar qualquer tipo de cor da iluminação, caso você queira. Você consegue ligar e desligar equipamentos também, se precisar. Você consegue liberar a porta da sua casa, se sua filha, sua vizinha chegou lá, você libera a porta para ela entrar, na casa da Natália, inclusive, tem isso. Você consegue travar a válvula do gás, você consegue fechar o registro de água, você consegue fazer tudo com automação. Um exemplo, eu tenho uma casa, que já é uma casa mais antiga. Eu conseguiria colocar este sistema? Consegue. A gente consegue fazer adequação. Porque os interruptores, eles são exatamente do tamanho dos interruptores de tomada de luz que a gente conhece na forma convencional. Igual aqueles que estão lá dentro, né? Não trocaria fiação? Você tem que... Só se a sua fiação for uma fiação de 30, 40 anos atrás, a gente faz os testes, os aparelhos para a gente verificar. E em vários locais a gente consegue aproveitar a grande maioria. A gente tem que implementar uma coisa ou outra ali que é para nível de segurança, né? Em função das normas, né, de segurança de engenharia. Então a gente tem que implementar um aterramento, tem que verificar se os fios estão tendo uma condutividade adequada conforme a norma exige. Então, dentro dessas limitações, não precisa de gastar e nem quebrar nada. Então, hoje tem basicamente 2 tipos de processo para automação, que é o cabeamento estruturado, onde, assim como tem o quadro elétrico da sua residência, você monta o quadro de automação. Então, é tudo integrado. E tem o sistema Wi-Fi, que é a casa toda Wi-Fi, e o sistema Zigbee, é tudo via onda eletromagnética. Esses 2 que eu te falei por último, não precisa. Você pega um apartamento, dependendo da idade dele, você coloca a automação na casa toda sem quebrar nada. E via energia solar, você consegue fazer isso também ou não? Ou só via energia que nós temos? A energia solar, na verdade, ela funciona integrada com a energia elétrica da residência, né? Não existe ainda o sistema separado. Nenhuma casa hoje funciona só com energia fotovoltaica. Tanto é que a gente tem que ligar e implementar junto com o padrão da CEMIG. Então, isso aí não difere. Se a casa tem energia fotovoltaica ou não,
o sistema de automação vai funcionar do mesmo jeito, porque a fonte que entrega para ele energia é uma só. Então, hoje, basicamente, a fotovoltaica funciona da seguinte forma. Você recebe a luz solar, ela converte aquilo em energia elétrica, joga para dentro da sua casa que você estiver usando. Você não está usando o tanto que ela está te entregando, isso entra para o padrão da CEMIG e volta para a rede, para a rua. Então, existe uma compensação, o tanto que você recebe e o tanto que você gasta. No final do mês, a CEMIG faz a conta e vê ali o que te deu. Então, isso não vai afetar nada em nenhum sistema de automação, nenhum sistema de regulamentação. A gente percebe que o custo da energia fica mais barato. Eu queria saber se... Com a automação. Com a automação? Fica em função dessas práticas e desses controles programáveis. Então, o que antigamente a gente fazia manualmente, deixava tudo ligado ou desligado, quando você programa tudo dentro do sistema, você vai usar a energia de forma correta, né, e você não vai ter o desperdício. Energia elétrica é igual água. Uma vez que ela foi embora, saiu da torneira, você não consegue recuperar aquilo mais. Você não volta, você está pagando ali, né? Exatamente, não tem jeito. Você deixou a luz do quarto. Então, a automação é investimento, porque a gente fala assim, nossa, mas é tão caro fazer automação. Não é caro. É gasto ou investimento? Como todo produto, né, quando ele tem um lançamento recente, ele chega mais caro. Hoje, com a gama gigantesca de fornecedores, não é caro. E hoje eu te falo o seguinte, um projeto de automação com automação integrada de uma obra, de uma residência, independente se seja um apartamento de 3 quartos ou uma casa grande, ele não chega a 1% do investimento que você vai ter na construção da sua obra. Não chega a 1%. É mesmo? Não chega. E os equipamentos têm vida útil média de 15 anos. Tem como, então, equilibrar a estética com o lustre que eu quero? Tem. Ou não? Aí eu já tenho um produto específico para usar em termos de iluminação. Tem, aí é o que a Natália faz. Ela faz um projeto lá, faz aqueles desenhos lá, maravilhosos, projeta o tipo de iluminação, a temperatura das luzes, e uma vez que ela determinou isso em função do ambiente, né, dialogando com o que o cliente quer, tá pronto isso, aí entra a nossa parte. Então, a gente já chega depois. Entendi. A automação não cabe só num designer, ou num design moderno, num design... Não, cabe no Não, lugar. ela cabe, tipo, eu gosto daquelas coisas mais... de um ambiente como se fosse um ambiente de fazenda, aquele tipo de luz, mais útil, mas queria automação. Cabe em qualquer lugar. Cabe em qualquer lugar. Muito chique isso. O que acontece? Quando você faz o projeto de uma construção de uma obra, você faz a fundação, depois você vem com o arquitetônico, depois você vem com o elétrico e depois você vem com a automação e os processos de segurança. Ok? Vamos tirar do final para o início. Vamos tirar a segurança, a automação. O resto todo já existe, que é a fundação, o arquitetônico e a parte elétrica. Isso existe, sempre existiu. A automação e o sistema de segurança, de controle, eles entraram com um adendo depois, mas já utilizando os recursos todos que já foram elaborados no projeto anterior. Então ele é um adicional, onde não precisa de intervir nada. Eu não preciso disso para fazer aquilo. Por exemplo, eu não vou engessar nenhum projeto, falo, não, você não pode fazer isso porque a automação não permite. Não, é o contrário. A automação te permite fazer o que você quiser. Faça a sua escolha, depois a gente chega e coloca para funcionar. Entendeu? A gente tende muito, né, a querer economizar no projeto, né? E a gente vê que às vezes... É cultural. No Brasil, economiza muito em projeto e o retrabalho que tem e o custo adicional por quebrar muro, por derrubar a parede, por fazer coisa que não estava. Mas eu não pensei nisso, tivesse feito projeto. Gente, sem exagero, a Natália está recém-terminada uma obra da casa dela, agora deve ter 1 ano, mas ela não terminou. Uma parede, vamos dizer uma parede do tamanho disso aqui, ó. Se derrubar isso aqui é material, é mão de obra do pedreiro de novo. Gente, é um custo que, vou te falar, às vezes uma parede, dependendo do tamanho da parede, você paga um projeto. Não, com certeza. Aí o que acontece? Aí você vai, coloca numa sala, às vezes, mobília em excesso, ou às vezes a combinação não fica interessante. É uma combinação que realmente ela não... Um valor que você quer economizar que não compensa. Entendeu? Às vezes você coloca um piso escuro e a iluminação, você parece que tem que gastar mais na iluminação para compensar ou não. Isso aí vai depender do ambiente, porque igual a gente conversou, vamos colocar a cozinha aí de novo. Vamos supor que é um cliente que gosta de tudo escuro, então a gente vai ter um piso escuro, uma bancada de material escuro, às vezes um mobiliário é escuro.
eu vou precisar, né, ver se entra iluminação natural nesse ambiente, porque também ela, né, a gente conta com ela, mas a gente também tem que considerar a noite, né, que não tem iluminação natural. Então ali, se eu tenho um ambiente todo escuro, eu vou precisar compensar na iluminação, com certeza, porque eu preciso de uma iluminação mínima para exercer, desenvolver aquelas atividades com segurança. Agora, se eu estiver falando, por exemplo, de um home, uma sala de TV, né, de cinema, eu não preciso, porque aí eu já quero mesmo essa sensação mais escurinha, mais aconchegante, uma iluminação indireta. Então, nesse caso, eu não preciso compensar, entendeu? Depende do ambiente e do que vai ser feito nele. E às vezes eu não sei, Paulo, se você tem essa percepção, às vezes você chega em determinadas casas que você chega e você quer ficar. E tem outras que você chega, até em encontros de amizades, rapidinho todo mundo ali beliscou alguma coisa, comprou um levanta, tô indo, outro vai. E às vezes é repetitivo a mesma situação. E às vezes a gente conversando, a gente começa a entender talvez o que acontece, né? Olha como é que a própria iluminação, ela te dá todo esse ela conforto. Te dá vontade de ficar, né? Ou de incômodo, né? Com certeza. Eu falo assim, que a iluminação, pra mim, ela é assim, a cereja do bolo, sabe? Mas não é porque ela vem por último, não. Porque eu acho que o projeto, o ideal é ele ser pensado como um todo. Você vai desenvolver um projeto arquitetônico de interiores, o ideal é você ir pensando mesmo do piso ao teto, como se fosse assim, né? Então, a gente vai ali desenvolvendo um layout, criando uma volumetria e já pensando em como a iluminação vai ajudar, né? Então, eu falo que ela é a cereja do bolo, não porque ela vem por último, mas sim porque é ela que vai fazer a finalização, como se fosse assim. Porque ela tem o poder de transformar. Então, assim, às vezes eu pego um ambiente que durante o dia ele recebe a iluminação natural, ele é um ambiente. Quando chegar à noite e essa iluminação natural não existe mais e eu trabalho com a iluminação artificial de diferentes maneiras, eu crio uma atmosfera diferente. São vários ambientes dentro do mesmo espaço que a gente consegue fazer. Então, a iluminação tem um poder. Para mim é mágico, assim, sabe? Eu sou realmente apaixonada pela iluminação. É verdade. Porque ela é capaz de supervalorizar um ambiente, um formato, uma volumetria, uma fachada que seja. Como também, se ela não for uma iluminação adequada, ela acaba com o seu projeto. Né? Não tem, e assim, se você chega num ambiente que você precisa da luz, você não tem a luz adequada também, você vai, o que você for fazer ali, às vezes, né, você não está possibilitado a fazer direito, porque você não está enxergando direito. Mas às vezes também eu não preciso de tanta luz para aquela função que eu vou desempenhar na hora. Então, cada um é realmente específico para o ambiente, para o espaço, né? E nós estamos falando aqui de energia, né? A luminosidade hoje é energia elétrica. E a gente tem visto que nesses tempos de muito calor, onde a fotovoltaica podia estar bamburrando aí, ou deve estar, não sei, mas que tem faltado energia, assim. Tem sido comum algumas faltas de energia e tal. Então, uma casa que está lá toda automatizada e com um projeto aqui, existe nesse negócio tipo um plano B? Funciona também, por exemplo, a porta que abre, a luz que você programa, não sei o quê. Claro que acender luz sem energia, ok, a gente sabe que não. Mas algumas coisas que são automáticas, elas também funcionam ainda. Tem um escape analógico nelas, assim? Esse plano no caso das pensaduras digitais, por exemplo, elas não dependem de energia da fornecedora, não. São baterias internas. Então você entra e sai normalmente. Né? No caso de manter a sua casa com o sistema de segurança funcionando, alguns equipamentos já vêm com baterias internas, que te dão uma automação de 6, 8 horas ou até mais. E os que não vêm com essa bateria interna, a gente implementa os no breaks específicos para o equipamento. Então, independente se vai ficar sem energia, suas portas e portões vão continuar abrindo, porque não depende da fornecedora. E os equipamentos, o alarme, né, que mantém, você monitora se alguém invadiu ou não. Mas as câmeras, todos eles são monitorados, são automatizados, fornecidos através de baterias internas. Então você ganha uma automação aí de 10, 15 horas tranquilamente. E dificilmente você fica sem 10 ou 15 horas. Né? A energia fotovoltaica, que é o que a maioria dos consumidores ainda tem, ela é somente utilizada durante o dia, quando existe a luz solar. Existem os sistemas novos que estão vindo agora, mas são extremamente mais caros, que é a tendência de futuro, que já vão armazenar as baterias para armazenar. Então você vai poder utilizá-los 24 horas. Mas ainda não é uma realidade. Né? Sim. Não é uma realidade. Então,
Não dá para contar com isso agora. Mas com relação a portas, entradas e a segurança, isso tudo seria o lado B. Você não foi. Nem do lado de dentro, nem do lado de fora. Não. Acontece também muito, você chegar em determinado ambiente, aí você liga um secador de cabelo, costuma muito com secador de cabelo, com pouca energia, paf. Ligou o ar-condicionado com o secador, caiu. É falta de um projeto? Com certeza. É falta primeiro mas aí é um projeto elétrico. É a falta do projeto elétrico. Ou você liga o chuveiro, a luz. O projeto elétrico é que determina exatamente isso. Que são as cargas. São as cargas dos circuitos, né? Hoje a norma exige que você divida para cada cômodo tem um circuito separado, ou seja, um disjuntor para cada cômodo, basicamente, né? Sala, copa, enfim, são 10 cômodos, vai ter no mínimo 15 disjuntores, um para cada, além dos extras, que é para máquina de lavar, para cada chuveiro você tem que ter um disjuntor apropriado. Aí, de acordo com o seu tipo de chuveiro, a potência dele, se é 5.500, 7.500 watts, você vai calcular o diâmetro da bitola do cabo e assim o disjuntor. Se ele está caindo... Você está falando greguíssimo comigo. Basicamente não, assim... Mas é por isso que a gente tem que ter um profissional para cuidar dessas coisas. Não, porque essa hora economizar nesse tipo de coisa é pedir para ter problema lá na frente. Essas tragédias que a gente vê na televisão, que casa pega fogo, apartamento pegou fogo, normalmente é por causa desses puxadinhos. Quando eu falo puxadinho, eu vou ali e coloco um ar-condicionado adicional. Essas casas mais populares, às vezes ela tem circuitos mais simples. Então você precisa de um valor de entrega de energia que o seu quadro não suporta. Ele vai aquecendo ali, porque é silencioso, você não vê o que está acontecendo dentro da parede. Aí o fio aquece, se você não tem um disjuntor correto para proteger, ele vai pegar fogo. Que a ideia é assim, esquentou demais, o disjuntor cai. Se ele caiu, ele está avisando, gente, tem uma coisa errada aqui. Então o que acontece? Ele é feito para, por exemplo, 40, vou dar um exemplo, de 40, ele passa 40 amperes de corrente. É o limite máximo dele, é 40. Se você ligou ar-condicionado, ferro elétrico, fogão, caiu, porque está todo mundo no mesmo circuito, o que não deveria, inclusive, ele vai e cai. Ele está avisando, gente, tem coisa demais, está pendurado muita coisa. Aí eu já cheguei em lugar de estar o disjuntor e alguém colocou um negócio ali. Não cai. Agora se desmaiou ali. Já aconteceu. Então, assim, se tá caindo, tem alguma coisa errada. O que pode acontecer? Pega fogo. Fecha curto, pega fogo. Pega fogo mesmo. E, na melhor das hipóteses, não melhor, ele pode queimar muitos equipamentos naquele que estão pendurados, estão ligados naquele circuito. Vai queimar. Mas porque fica ligando e desligando toda hora. Mas pode acontecer também do disjuntor estar com problema, né? Ou não? Pode, mas é muito difícil. Um disjuntor tem uma vida média útil aí de 30 anos. Ele é feito para... É muito bem feita a estrutura, sabe? A composição de fabricação. Ele mensura direitinho o que tem que passar ali. Então, se passou o número, a numeração, acima do que ele determinou, se é 15, se é 20, se é 30, 40 amperes, ou 100, passou acima, ele desliga. Se o cabo aqueceu e o cabo aquece, ele também desarma. Então, ele está avisando, gente, tem um problema. A maioria das pessoas não percebem isso. Aí, o que eu vejo muito na prática, que você estava falando grego, chega o eletricista lá, ele vai lá e pega, você tinha um disjuntor de 25 amperes, por exemplo, vai lá e coloca um de 40. Nossa. Puf, não, o cara resolveu, o cara sabe muito. Só que ele não esqueceu de olhar o cabo. O cabo também tem que suportar os 40. Normalmente, se o disjuntor está a 25, é porque o cabo só vai chegar até 25. Ok, o cabo vai aquecer, o disjuntor não vai desarmar, porque está aumentando. Pior ainda. Mas ele vai aquecer mais, então vai dar problema. Esses puxadinhos vai dar problema. E aqui, gente, um projeto elétrico básico hoje, falando do governador Valadares, deve estar variando entre 3, 4, 5 mil, máximo. Um projeto elétrico de uma casa inteira. Quanto que é uma obra média de uma casa aí hoje, né? Depende. Não falou de projeto não, quanto da obra. Sim, mas é porque deve construir uma casa é muito mais. Você falou de 1% ali, É muito barato, gente, pra você. E outra. Pra quem tá investindo em construir. Eu falo que projeto. O arquitetônico, vamos combinar, eu acho extremamente importante, assim, para mim, né? Claro, não resta dúvidas. Mas o cliente, quando ele tá lá, dentro de todos os projetos que ele deve contratar para executar a obra dele,
o estrutural, o elétrico, o hidráulico, não tem jeito. São os projetos de segurança mesmo, né? De ter uma casa segura. Né? E o projeto arquitetônico eu acho que é a forma do sonho, né? É o sonho integrado com, feito na medida correta e para te possibilitar uma boa realidade que você não vai perder e você não vai jogar dinheiro fora, você não vai quebrar a parede, vamos dar esse aqui agora? É aquela brincadeira do gasto ou investimento, né? Mas porque na verdade, assim, o projeto arquitetônico, às vezes os clientes não entendem. Hoje eu digo que a gente tem uma procura muito grande, graças a Deus, né? Não falta cliente. Então eu acho que a mentalidade já mudou muito, assim. Você vê que às vezes para projetos menores mesmo, o cliente procura, porque ele sabe que é aquilo ali. Vai ser feito o que ele quer, né? Dentro do que ele quer a gente vai auxiliar, vai orientar, mas ele tem uma economia, isso é fato. Porque ele, né, o cliente fazendo por si só, demolir, construir, corrigir é muito mais caro. Enquanto você está no desenho, no projeto, né, o custo ele é muito pequeno, perto do que, né, a execução vai. E hoje a gente tem, né, a gente trabalha com imagens em 3D e é muito realista. Então hoje o cliente consegue enxergar de fato isso aqui que eu quero. Antes de estar pronto. Antes de estar pronto. E existe o processo de integração entre as partes. Então quando você está lá, a equipe toda lá, eu, Natália, ela com o projeto arquitetônico, a gente vai dialogar, vai começar aqui o elétrico, vai começar o hidráulico, vai começar a automação depois. Essas integrações fazem com que cada produto passe por um caminho onde o mestre de obras, a empresa contratada, vai saber o que está fazendo, sem ter surpresa. O cara foi lá e fez toda a parte hidráulica, fechou a parede toda. Aí agora vem o eletricista, vai cortar tudo de novo, passa, aí vai lá e quebra um cano. Cortou um cano. Faz um buraco aqui, sabe? Esses probleminhas que durante a obra vão sendo ocasionados. Parece coisa pequena, mas... É o que onera, né? Onera, atrasa. Quem tá falando aqui, eu tô pensando de uma coisa que dá vontade até de rir. Às vezes já aconteceu, eu ia em determinado ambiente, aí às vezes tá próximo da lâmpada e falava assim, nossa, essa lâmpada tá esquentando aqui, aí eu mudar de ambiente e achar que frescou. Mas é porque as lâmpadas antigamente então aí eu vou lembrar de uma situação engraçadíssima, que o Bruno também é da música, gosta de música. Um festival de jazz que o Yamandu Costa estava tocando e mandou desligar a iluminação direta. Ficou lá, ô tio, desliga essa lâmpada, tá queimando. Sério, tava esquentando. O holofote estava esquentando ele atrás, assim. Essas iluminações de palco ainda esquentam bem. De vez em quando uma história, né? Não, esses palcos de rua que a gente vê esquentam bem ainda. Mas residencial, comercial, não. O LED... porque o LED não esquenta. E o LED tem infinitas possibilidades, né? Então eu trabalho com o LED trazendo a sensação, por exemplo, né? Igual você citou aí, eu quero um ambiente mais rústico. Então a gente tem os formatos de lâmpada diferentes, mas é LED e não esquenta. E é amarela para dar aquela, né? Amarela, o tom mais quente para dar aquela sensação. Então a gente consegue isso aí sem esse aquecimento real, né? Real, que é uma coisa que a gente acostumou, né? Lâmpada tá quente, né? Nós trazemos isso. A lâmpada quente, com a abajur quente, né? É de queimar mesmo. Você trocava antigamente. De esperar esfriar, exatamente. Hoje não. Se for LED, não. Eu tô te perguntando isso que eu não troco, então assim. Quase nada. Quase nada. Você pode trocar na mesma hora, não tem problema nenhum. A incandescente você não conseguia. Não. Porque essa eu lembro. A luz incandescente, ela tinha um filamento lá dentro, não sei se vocês lembram. Que ele queimava mesmo, ele arrebentava. Aquilo ali é uma resistênciazinha. Então o que ele faz? Ele troca energia elétrica e transforma ela em calor, né? Então automaticamente a gente já queimava a mão meio por causa daquilo. Ele converte energia elétrica em energia térmica. Essas lâmpadas não fazem isso mais. Eu acho que é um custo que a gente tem que, se você quiser fazer economia, como a gente já falou, não compensa. Porque até questão de dimensionar, quantas lâmpadas cabem num ambiente, qual que é a iluminação apropriada para cada ambiente. Quer dizer assim, por mais que você escute alguém falando, na hora que você vai montar a sua realidade, é diferente. Porque a gente é mulher, a gente chega, você vê um lustre e fala assim, não é aquele. E talvez aquele não é o que vai dar efeito, né? É isso mesmo que funciona, Natália? É isso mesmo. Para cada ambiente, a gente vai trabalhar com a luminária específica que vai casar com o resto
de todos os móveis, né? De tudo que compõe o ambiente. A gente não olha para uma peça sozinha. Ela tem que trabalhar em conjunto com o restante, tem que ficar tudo harmônico. Né? Porque antigamente você colocava a iluminação no meio do som. E hoje em dia não. Hoje para tudo quanto é lado, até nas cortinas, hoje em dia você vê a iluminação sendo jogada para as cortinas. O cortineiro iluminado, que inclusive eu trabalho bastante, porque eu acho a iluminação indireta super aconchegante. Às vezes você desliga tudo e deixa só aquela luzinha do cortineiro. Delícia, né? Eu acho. Viu que não compensa, né? Uma economia que não vale a pena. Seja para casa nova, ou seja até mesmo para modernizar a sua casa, né? Você precisa realmente de um profissional. Eu acho. Eu tenho certeza. Não, estamos aqui percebendo o corpo. É muito importante, né? Natália, quero te agradecer demais pela sua participação. Valeu demais, tá? Estou muito feliz de ter vindo. Bruno, muito obrigado, tá? E eu fiquei muito feliz de saber que eu não preciso, de repente, quebrar a parede, trocar a fiação, entendeu? Para fazer essa evolução e aproveitar essa tecnologia que está aí a nosso favor, né? Muito obrigada, tá? Obrigado a vocês. Paulinha. Pois é, muito bom também. Muito obrigada mais uma vez, Sônia. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.